the world got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls, tell your brother, your sister, and your mama too. Your heart is fun, Miss Chile. Down and you'll know just what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Glide by the Fala galera, tudo bom? Começa mais um Prontamente Gente que tá aqui hoje. Agradecer a toda a galera que tá aqui. E hoje mais um episódio do Papo Sem Cabeça. Dessa vez eu vou poder falar de uma animação muito legal, muito bacana, que eu assisti recentemente, descobri ela recentemente também, da Cartoon Network, chama Trem Infinito. Ela é muito top e hoje a gente tá aqui com ela, Yara Levi, que também, como a tudo, que tá a caminho do acampamento de programação, para poder dar aquele programinha top do 1010. Isso mesmo, vou chegar lá. Só pena que eu não vou ter um trem, né? Pra me levar na jornada. Mas tô aí lá, pessoal. Crítica pública, porque no Brasil não temos trens. Não muitos. É isso mesmo. Realmente, Vamos dar uma crítica aí. Mas é isso mesmo, galera. A gente vai falar hoje sobre o Trem Infinito, que é uma animação. Eu acho que no Brasil o pessoal não tá muito ligado dessa animação. Não é uma coisa ainda muito grande aqui no Brasil. Foi difícil achar. Foi, não foi? Tipo, tem no Cartoon Network, mas até um recado aí no Cartoon Network. Momento de pandemia, cara. Momento de streaming. Vamos começar a pensar no streaming aí, velho. Que ninguém mais tá tendo muita TV paga por É aí, isso não. mesmo. A hashtag libera mais filme. Exato. Tem que liberar aí, velho. Mas foi legal porque o primeiro são divididos em vários. A gente comentar depois, né? Mas são divididos em alguns livros e os primeiros dá pra você encontrar mais fácil. Mas antes de a gente começar, vamos embora para alguns recados. E agora, alguns recados para vocês. Como de praxe, sigam o Papo Sem Cabeça no Instagram. Toda vez a gente tá falando aqui, mas é porque realmente é muito importante. No Instagram e no Facebook, vocês podem ver lá, é papo100.cabeca. E vocês podem comentar. Tá tendo vários comentários agora, desde os últimos episódios. E eu acho muito legal isso. Muito obrigado. A galera tá curtindo, tá acompanhando. Interação. Exatamente, muita interação com o pessoal. E cada vez mais o pessoal comentando no episódio passado que a gente fez sobre o One Piece, com o Janu. A galera falando dos personagens favoritos deles. Falando... O impressionante, falaram muito... Você não sabe sobre One Piece, mas eu vou comentar. Mas o pessoal comentou muito do Sanji. Falaram outros personagens tipo LOL e tal. Esse monte de perguntas vocês podem fazer num quadro especial que a gente vai ter. Vai ser muito bacana ver o pessoal falando do LOL. Interessada, vou até assistir. É sério ou é jogo? É um anime. E boa sorte, viu? Você saber quantos capítulos tem. Não tem problema. Sim. Sabe quantos você acha que tem? Bom, tem sei lá, acho que uns 20, Uns 20 o quê? tipo, capítulo. Aí tem temporada também, Olha, no anime eu não sei onde tá. Pode ser que esteja no 500. Mas eu acho que no mangá tá no 900. 500. É, 500 episódios. exatamente. Tchau, acampamento. Mas tirando esse cara, tem algum recado pra dar, Yara? Meu recado é: vão ali na página do Instagram, curtem aí. Vale a pena, tem altos papos, altas conversas. É bem interessante. Vamos curtir lá e seguir o Papo Sem Cabeça. Parece que eu paguei ela pra falar isso. Pagou. Trem Infinito. Como que essa maravilha de animação... Eu tenho percebido que eu falo muito maravilha dessas coisas. Não é porque eu trago coisas aqui que eu pessoalmente gosto. Eu não vou ficar falando muito... eu acho que até agora eu não falei nada que eu realmente totalmente desgostei. Mas provavelmente, conforme a gente for falando de algumas coisas, a gente vai trazer alguma coisa aqui da cultura pop qual eu não gosto. Só pra
comentar com outra pessoa. Mas por enquanto, Mas é algo interessante, vai que você começa a gostar do assunto. pode ser, é verdade, trazer uma coisa diferente. Pode gravar uma coisa diferente. Agora na questão do Trem Infinito, é uma animação, como a gente já dito no começo, uma animação que ela surge no Cartoon Network. Ah, outra coisa que eu ia falar rapidinho é. Assista esse desenho, se possível, dublado, porque a dublagem brasileira desse desenho é muito boa. Uma coisa que é muito boa do Brasil é a nossa dublagem brasileira. Algumas coisas eu também não assisto dublado, assim, tipo, umas coisas pessoal minha. Mas a animação, principalmente, algumas em específico, é muito bom assistir dublada. Por exemplo, essa eu ouvi em inglês e não é ruim, mas quando você escuta em português primeiro, você já pensa, nossa, em português é muito melhor. Porque toda a ambientação, todas as piadas fazem mais sentido, assim, sabe? É muito mais Mas é igual a divertido. dublagem do Tá na Onda. Tá aquela mãe. É muito engraçado. É ótimo. Ai, nossa. Eu vi que na dublagem em inglês parece que só tem 3 atores que dublam a série. Um deles não é nem ator, né? É o próprio criador, é o Owen, o eu e o Dennis. É isso. É a mulher que dubla, que é a protagonista, dubla uns outros 300 personagens, outros vagões. Isso, ela dubla a gata. Ela também, o nome dela é Ashley, ela também faz a Ellie. Aí, pra quem não sabe, ela faz a Ellie do The Last of Us. E ela já participou dos Vingadores. E sim, então, ela é uma atriz bem top. E tem um cara que faz. E o Owen Dennis, ele faz a voz do 11, que em inglês é 11, né? Em português, o nome do cara é Fernando. Esqueci o sobrenome, foi mal, mas. O nome do cara ele é Fernando, que faz a voz do 1, que é muito legal. Esse personagem é majestoso. Esse personagem é fantástico. Yara sabe quanto que eu adorei o 1. Mas é porque ele é muito bom, pô. Ele é muito fofo. Ele é. Ele é um personagem que, assim, antes de explicar que personagem que é, né? Explicar um pouquinho qual que é a história do negócio que a gente tá falando aqui, não sabe. Vamos começar no começo. Explica aí pra galera qual que é a história do Trem Infinito. O Trem Infinito ele é dividido em. Ele é sobre um trem. Ah, vá, é mesmo? A história se passa dentro desse local e são divididos. Cada vagão é uma cidade diferente. E um personagem, eles procuram um personagem que tenha problemas, que no caso do primeiro livro é a Tulip, que tem vários problemas pessoais, familiares. E dentro desse vagão, dentro desse trem, as pessoas vão passando por cada vagão. E cada vagão é uma transformação emocional e no final só consegue sair quando consegue resolver todos os seus problemas. Para saber isso, eles têm um número e esse número tem que baixar para eles poderem sair do vagão. E quando chega no 0, quer dizer que eles estão bem, que eles conseguiram resolver os problemas e tal. A gente não vai dar spoiler aqui um pouco da história, porque é algo que a gente tá falando aqui pra vocês poderem ver também, assistir, que é muito bacana. Mas uma coisa que não é spoiler é que no começo já aparece, ele é um robozinho que acompanha a Tulip e ele é bipolar. Não que ele seja bipolar porque ele tem um transtorno psicológico, mas é porque ele é um robô que ele é 1-1. Então, tipo, ele é 2 partes em uma só, então ele vira uma bolinha. Aí você corta essa bolinha ao meio, ele é 2 partes. Então ele é 1-1, tá ligado? É isso que é o nome. E aí, tipo, uma parte ela é muito positiva, enquanto a outra parte ela é muito negativa. Como se fossem polos de carga, positivo e negativo. E isso na série gera ele é muito engraçado. Ele é um dos melhores personagens que tem na série. Aquele momento assim, ele tá. Se ele tivesse aqui, o animado ia eu vou gravar um podcast, que legal. E o que não é animado, que é o negativo, ele provavelmente mais um podcast. Tipo isso. Mas ele é muito bom. Tem uma cena que aparece a mulher destruindo os negócios lá. Aí ele fala, por favor, eu gostaria que você não destruísse essas coisas. Só que ele fala com uma voz tipo do um positivo. Ele fala, eu agradeceria se você não destruísse essas coisas. Aí o negativo fala, a não ser que você queira que eu prepare o seu funeral. Aí tem também o cachorrinho, né, o Atticus, que juntou os cardigans, é uma coisa lá. E praticamente a série, o primeiro livro, ele se pauta nisso, né? E a série animada, ela é uma coisa antológica. Então, tipo, ela é estilo Black Mirror, tá ligado? Estilo outras séries que tem e algumas animações. Ela não conta a mesma história. A história é a do trem. Apesar de que
o livro 1 e o livro 2 têm uma correlação. Sim, sim. Todos eles têm, né, uma correlação. Tipo, o do 3 tá relacionado a personagens que apareceram no 2 pra expandir aquela história. Mas aí, tipo, ele expande o universo do trem, não os personagens em si. Então a história dos personagens tem um começo e um final, e a história do trem ele vai se expandindo com cada livro que é lançado. Todos têm um desafio para poder sair lá do trem, mas como a gente falou, tem pessoas também que não querem sair, do mesmo jeito que muitos querem sair, tem quem não quer, que acha que o vagão deve alguma coisa. E eles querem criar a realidade deles ali, né? Porque você pode alterar um pouco isso daí também. Por exemplo, fugir de problemas. Primeiro, né, no livro 1, a Tulip, que é a personagem principal, ela faz jogos, isso é interessante. Ela é programadora, faz jogos, vamos dizer, amadores, né? Ela não é profissional nem nada. E aí ela tá indo pra um acampamento, só que o problema dela é que ela tá tendo uma dificuldade que ela tá passando um processo relacionado ao divórcio dos pais dela. E ela entra no trem que aparece no meio do nada naquela nevasca, né? No meio da nada. É um trem especial. Ó, crianças. Toda animação, essas coisas assim, crianças. Fugiu. Quando fugiu, aparece um trem do nada, muito esquisito. Abre a porta e você fica, eu não vou falar mal também da Tulip, porque nesse daí até teve uma lógica que ela foi pra entrar, ela falou, acho que não vai dar certo não, sabe? Bateu aquela coisinha que às vezes a gente tem de razão, falou, acho que isso aqui vai dar merda, viu? E saiu. Falou, eu vou embora. Aí quando ela vira as costas, o trem puxa ela pra dentro. Fala, eita, já era tarde, minha filha, vem aqui. Mas ela pisou, ela teve a intenção. Teve. Aí depois ela sentiu, ela teve a intenção, ela falou, tô fazendo bosta, gente. E daí quando ela foi embora, eita, fudeu. Mas daí ela entra no trem, né? O primeiro personagem que ela se encontra com na neve lá, acha mega esquisito aquele robozinho, mas ela coloca ele no colo e vai. Quase o livro todinho tá com um no colo. Isso. E daí vai tendo outros personagens que vão aparecendo no próprio livro 1, tipo o reflexo dela, que tem uma cena com o reflexo dela do direção. Aí, tipo, no 2, já expande o universo do trem, no livro 2. Você já vê o 1 é um personagem que se repete em todos eles, né? Mas. Porque ele é o. É melhor não dar esse spoiler sobre o 1, né? É melhor não. Mas ele liga a todos eles por causa que ele é. Por ser o robô, ele é o personagem que, tipo. É o personagem mais adorado ali. Então ele vai tendo pontas nos outros dois. Personagem importante da série. Parece que a gente já tá dando muito. Entregando muito aqui, ó. Mas ele é. Ele é importante. E pronto. Aí no 2 a gente vê que as pessoas, tipo, no primeiro, as pessoas acham que só a única pessoa que habita no trem é o passageiro que entra e os personagens que são criados lá, mas não, tem outros humanos. No livro 2 você vê isso, que tem uma quantidade maior lá dentro e tal. Isso. Ele mostra no 2 que uma perspectiva que, tipo, não é mais do passageiro para com os seres que já vivem naquele universo, é mais com os seres que vivem no universo para os passageiros. Que, por exemplo, eles também, tipo, estão ali de boa, vivendo como. Por exemplo, você tá na sua casa, aí do nada você tá na sua casa, abre um portal louco, entra um maluco, aí esse maluco começa a chegar aqui e fala, caralho, que porra é essa que tá acontecendo aqui e tal. Só que, tipo, você ali também não tá entendendo nada, sabe? Até entender que é um passageiro e tal. E no 3, eles exploram isso no sentido que, tipo, começa já a se entender que tem o trem, com o portal e tudo mais. E aí, as pessoas que não querem sair de lá, elas utilizam os vagões do trem ao seu favor, para morar numa realidade que eles querem viver, e não a que eles viviam enquanto na Terra. E aí, tipo, por exemplo, você tá morando na sua casa, eles vão lá e destroem a casa, viram um negócio todo, uma baderna e tal. E acaba indo. Só que o objetivo do trem é essa transformação pessoal. Isso que é interessante, porque no 2, isso é uma coisa que eu gostei no 2, que ele, quando o cara fala pro reflexo da Tulip lá, que é a personagem principal do 2, como é que, tipo, que ele fala, tipo, nós fomos criados, né, você tem que viver conforme ali, porque nós somos criados. Pros passageiros. Exatamente, como se fossem, tipo, bonecos de um show, assim, um espetáculo. A gente foi criado pros passageiros. Você falou, tipo, do reflexo da Tulip, mas não explicou por que o reflexo da Tulip tava lá se ela saiu no livro primeiro. Tipo, o reflexo da Tulip acaba ficando presa no trem no primeiro livro, né? E no segundo, o reflexo reaparece
com uma vontade de sair de lá e faz de tudo para poder sair. Tanto uma curiosidade do primeiro livro, que a gente estava comentando, a Tulip, quando ela sai do vagão, ela não tem mais reflexo. Ela, para enfrentar o espelho, não tem mais reflexo. Então, fica a teoria de que o reflexo dela ficou preso. Por isso, a vontade que o reflexo dela tem no segundo livro de querer sair do trem. Mas tipo, a Tulip no final ela virou um vampiro, né? É desse jeito. Você chegou a assistir, eu assisti o curta dela, que tem. Uma coisa interessante do curta é que o design da Tulip, com alguns outros personagens também, mas principalmente da Tulip, ele é completamente diferente. E a série ela tem uma vibe um pouco mais, vamos dizer, menos dinâmica do que a série animada mesmo. O curta ele vai indo num estilo até um pouco mais misterioso do que o próprio. Mas não tô de mistério. Isso, exatamente. A animação, a Trem Infinito, que saiu na Cartoon Network, ela tem um mistério ali, um tom de mistério e tal. A música, a trilha sonora embarca nisso. Que é o Como piloto, também o outros. episódio piloto. Não, o do Cartoon Network, você vê que desde o começo ali vai tendo uma música densa, um clima solitário, você que, por exemplo, não mostra muitas outras casas, mostra muito ela, os pais, ela andando na neve sozinha quando vai pro trem, o trem também é muito solitário ali, em todo aquele ambiente, e aquele ambiente lúdico, depois que ela entra ali, tem um tom de mistério, tem um tom denso, um tom de solidão que vai criando. Mas no piloto é muito maior isso. O cara. Mas tem umas diferenças do piloto pra série. Porque no piloto, a Tulip, o óculos dela é bem grandão, é redondão. Já na série é menor. Na série já é menor. A presilha que ela usa também muda. E no piloto, é interessante que no piloto eles fizeram ela com 12 anos. Mas na série em si, logo, ela tem 13. Aumentaram a idade dela. Também tem. Pode ter sido aumentado pra questão das cenas que mostram, só porque quiseram. Ah, passou um ano aí pra lançar, vamos aumentar a idade dela. Mas eu gostei mais. Para você ver, se você for ver a relação entre as idades, do piloto, uma criança de 12 anos ser tão esperta como a Tulip é, porque a Tulip é bem esperta, passando por todos aqueles problemas para ter uma maturidade um pouco maior, seria interessante uma criança com 3, 14 anos para cima, mais ou menos. Eu acho que ela deveria ter uns 14 mesmo. Mas na minha visão, eu não sabia nem a idade dela assim. Eu achei que ela tinha uns 14, algo do tipo. Mas eu gostei mais do design da Tulip na série mesmo do que no piloto. Eu achei muito mais bacana, assim. No piloto eu vi, também ficou um pouquinho estranho. O interessante também é que no piloto o número dela é 53 ou 54. Aí quando ela entra no vagão é 115. Mas isso daí é explicado porque a história na animação ela aumenta, né? O piloto ele vai introduzir ali pra venda e tal, pra colocar o pessoal da Cartoon, olha só como é que a gente acha e tal. Então ele é uma história menor, é um curta. Aí já a história tem vários episódios, quando ela é lançada no Cartoon Network, então ele aumenta a questão do número pra aumentar a história, a produção. Tem personagens que não aparecem. Você vê que o comecinho ali, né, da animação, tirando algumas partes assim pra entender melhor, mas o comecinho, desde que ela entra no trem até a parte que ela encontra com o dogzinho, essa partezinha, tirando algumas tonalidades que são diferentes, ele vai seguindo muito o que o piloto tava ali já. Até as piadas, eu achei que algumas piadas não iam ter, mas algumas piadas elas têm a mesma coisa no piloto, as mesmas piadas e tal, as mesmas tiradas, que são piadas que, tipo, são piadas num tom sarcástico e de ironia. Elas não são piadas numa questão de comédia. Ela não é uma animação de comédia. Ela, como é uma animação voltada mais para o público jovem, ela tem um pouquinho de humor. Mas é um humor bem sarcástico, irônico. Aí essa ironia cabe muito ali. E acho que é o que deixa a série. Que mais me pegou na série foi essas piadas, eu muitas vezes, que eu dei muita risada. Tem uma parte que ela tem um mistério ali para poder sair. Porque tem as portas, né? Cada vagão para ela passar tem que abrir uma porta. E tem uma das portas, quando ela entra nesse mundo dos cães, que ela encontra esse Atticus. Eu acho que é Atticus o nome dele. Ela chega assim e ele cria um mistério pra ela, falando que tem um código pra abrir a porta, que ele vai passar pra ela somente quando ela ajudar ele e tal. E no final, isso não é spoiler, tá? Mas no final, quando chega lá, fala, mas tá bom, como é que é? Ele falou, primeiramente você deve botar a sua pata, quer dizer a mão, em cima da maçaneta e gira dela. E o que mais?
A Luna vira e fala, mas toda porta abre assim. Meu povo vem trabalhando nisso há anos. O povo trabalha nisso, desenvolvendo essa tecnologia há anos, como É. não? Mas é muito engraçado. Aí uma outra coisa que tem na série é que, tipo, o autor, quando ele fala, né? Que ele, isso você pode perceber também quando você assiste. Pelo menos eu não percebi todas essas que ele falou. Mas ele fala muita influência de literatura e de outros filmes, por exemplo. Ele teve muita. Ele trabalhou também no filme do Apenas um Show, como escritor, ele era escritor. E por ser escritor, ele, né, tem muito contato com a literatura, com esse tipo de arte. E ele colocou muita base de mistério na questão de Agatha Christie e Doctor Who. Doctor Who porque tem aquela... Não tem viagem no tempo, tá, galera? Não tem uma viagem no tempo ali. Mas é quase isso, não é? Porque É, tem uma coisa universal, né? Mas não é uma viagem no tempo. não é uma viagem no tempo, mas cada vagão tem uma coisa diferente, uma coisa bem. Tipo, quando ela entra no vagão dos cachorros. A época lá remete muito à Grécia Antiga. Você vê que eles têm um Olimpo e tal. Ela vai no outro vagão que tem uma representação um pouco futurística e até então, querendo ou não, tem uma viagenzinha no tempo entre os vagões, mas não é aquela coisa de aí, deu um salto no tempo, fui para 1900 e bola, não. Mas as representações de determinados anos. É mais um design da ambientação da animação que ele usa como influência do que ser parte da narrativa da história. Mas, tipo, a questão do Doctor Who tá tanto na questão de antologia que, tipo, o Doctor Who você vai mudando várias vezes quem faz o Doctor Who, que ele é alienígena, os atores vão mudando e tal. E lá você tem a mesma coisa com o trem. Tem influências também de Matrix. Matrix você pode ver essa influência clara porque a trilha sonora do Trem Infinito, ele tem uma música densa e uma música também muito anos 80, assim. Você parece um pouco quase uma coisa que, tipo, até a logozinha, né, que aparece Infinity Train. É um verde de neon, igual no Matrix, assim, igual essas coisas que eram nos anos 80. Remete muito também à época que. A época que ela tava lá, então. Se entende por isso e pela maneira que ela se veste um pouco, que a Tulip, né, do primeiro livro, ela vivia nessa época nos 80. E não só por causa disso, porque quando aparece uma cena dela programando o computador, a forma, o computador dela, a forma que tá programando, era muito dessa época. Outra curiosidade é o tempo que eles levam no vagão é o mesmo tempo que passa aqui fora. Então, tipo, se Tulip passou meses lá dentro, ela ficou meses aqui fora sumida, desaparecida. E tem um dos personagens lá que tem vários números, né? Que são um dos personagens que são rebeldes. E se você for pesar, né? Como ele tem vários números, eu acho que o trem não deixa envelhecer. Mas em teoria, ele ia ter 70 anos. E até que ele saísse de lá, ele ia sair morto, praticamente. Eu não sei bem, porque, tipo, se o trem não deixa envelhecer, como é que aquela senhorinha lá aparece no trem? Porque tem uma senhora ali, tem uma personagem com uma senhora e ela era uma passageira. Ah, então envelhece. Pela história que apareceu dela, ela não entrou tão velha assim no trem, ela tá lá um bom tempo. Então, o mesmo tempo do trem é o mesmo tempo que tá ocorrendo aqui fora. Mas já pelo tempo que ele já tinha lá no braço, isso é uma coisa a questionar. O braço, ele não mede o tempo, né? Ele mede a pontuação. Aí, então, tipo... É tipo uma punição. Exatamente. Então, o cara pode ter, sei lá, 2 meses, mas se ele fez alguma coisa muito tensa, vai subir muito alto. Se ele fez uma coisa muito, muito boa, ele vai descer bem, bem ali, baixinho. Então, não é o tempo que ele tá lá, é mais o que ele tá fazendo. Por exemplo, se o cara tiver vários... Ao braço, que tem alguns, né? Tem uns personagens no livro 3, né? Aparece vários deles. Que são a galera que não quer sair do trem e faz umas badernas loucas. São os Black Bloc do Trem Infinito. Os Mad Max. E eles têm o braço, pega um antebraço inteiro, quase como fosse tatuado com neon verde de numeração. Pra eles é uma honra. Exato, e aí a maior numeração pra eles é o cara mais foda, né? Tipo, é o guerreiro mais foda deles. Só que quando você olhar aquilo ali, você fala, pô, então esses caras pra ter uma numeração tão grande já destruíram uma galera. E outras coisas que tem é uma animação pra criança. No primeiro livro não é tão pesado, tá? Não tem, é uma história densa, dramática,
Mas o segundo e o terceiro, o segundo, já vou falando aqui. Fiquei pasma. Só que como ele não é humano, não é da cor de vermelho, mas é uma cena que tem sangue, Aí, tem... imagina essa cena, quem for assistir, imagina a cena, mas não imagina algo cinza, imagina algo vermelho. Entrar na Adult Swim, que é desenho pra maior de idade. Não maior de idade, né? Mas acima de 12 anos, mais ou menos. Eu não sei não, acho que só maior de idade pode Mas ver sangue naquele nível ali. não é desse jeito, não faz tanta coisa assim, não. Não faz tanta coisa assim, não. Então é uma coisa que o criador faz muito bem. Além de criar um universo, design assim de ambientação, a história, a criatividade, ele é muito rico. Mas ele não é nada original. É uma coisa que você já viu em vários, não é nem desenho, várias outras séries, vários outros livros, histórias, não é uma coisa tão original assim. Ele mesmo falou que se inspirou em outras coisas, então. Exato, exato. Eu acho que a maior criatividade dele foi exatamente trazer uma visão nova sobre isso. Que, por exemplo, o trem, ele não é, por exemplo, Alice nos Países das Maravilhas, que a Alice vai para um outro universo, uma fantasia, aprende lá as coisas, amadurece e volta. O trem, ele sabe, ele tem consciência de que ele é feito para isso. E é um dilema que o segundo livro aborda. Por causa que o primeiro, a Tulip entra e você, tipo, os personagens sabem ali que ela é uma passageira. Ela não sabe das coisas, mas os personagens sabem que ela é uma passageira. Eles sabem que ela tá ali pra aprender algum dilema dela. Então, tipo, isso não é uma coisa que, por já a gente já tá visto várias vezes, ele não se tenta explicar isso. Ele já fala, tá acontecendo e vai. Ele se foca mais na narrativa da história dos personagens e na construção das relações com os personagens com os outros personagens do trem. Que pra mim é onde que brilha a série aí na relação a Tulip com um e tudo mais. Acaba explorando a parte da amizade. Porque a Tulip criou uma amizade muito forte com o 1, que o 1 sente falta dela tanto no livro 2 como no livro 3, ele até toca no nome dela. E aí você vê a amizade que as pessoas que querem ficar lá criam também, a amizade dessa menina com o Tuba. Querendo ou não, exploram uma relação de amizade profunda. E você sente assim, né? Porque como ele dá um foco nessa parte assim, você sente isso. No documentário, que tem um documentário na Cartoon Network, no YouTube, se vocês quiserem ver, que até uma boa introdução pra vocês entenderem assim. É um documentário que passa na animação quando os passageiros chegam. Aí no livro 2, tá? No livro 1 não tem. No livro 2 ele passa assim, explicando as coisas. O documentário é muito engraçado, que é só o 1 explicando. E o 1 fica explicando vários lugares que tem no documentário, alguns lugares tem. Tem uns lugares que ele comenta da Tulip, né? Ele fala, tô sentindo saudade da minha amiga Tulip. É engraçado até quando eles estão se apresentando ele. Olá, o mais animado fala, olá, passageiros, eu sou um. Aí o negativo, Aí, tem uma partezinha esse daí pode dar spoiler, que é bem pequeno. Tem uma parte no documentário que ele vai no vagão que é do cinema. Aí no vagão do cinema fica vindo aquelas comidas de cinema, cantando, venha me comer e tal, uma coisa bonita. E aí, tipo, passa um cantando e o felizinho fala, que coisa legal, que coisa divertida, estou até com fome. Aí o segundo, isso tá me deixando com tanta fome. Aí o depressivo fala, odeio o capitalismo. E daí passa o terceiro e fala, será tão gostoso quando você também vira comida. E passa, cantando. Aí ele vai falar, eles são tão divertidos. Aí o negativo fala, ela disse comida? Aí, tipo, ela disse virar comida? Aí o bicho tenta comer ele e sai correndo. Num desses episódios do documentário, tem uma cena que é num lugar que tem vários prédios pegando fogo. Aí tem um dinossauro tubarão, que é uma mistura de dinossauro com tubarão, com outro animal brigando lá. E um que é animado falando assim, você vai achar vagões animados, você vai achar vagões legais aqui, vagões que são interessantes, mas tem uns que tem alguns probleminhas, mas são interessantes. Ou então você vai morrer nesses vagões porque você vai ser destruído. Ele fala bem isso. Mas aqui, voltando a outra questão, a gente vocês perceberam, a gente falou de vários personagens aqui que tem já na animação, e todos os, até agora, né, que a série só tem até agora, que a gente fez o livro 3, todos os personagens têm um foco na personagem principal serem femininas. Então a Tulip, ela é uma garota, né,
o reflexo da Tulip, que não tem um nome, ela também é uma garota, então ela é feminina, mas eu não vou dizer que ela é humana, né? Você vê que no primeiro livro, a protagonista é Tulip, mas no terceiro livro, para ser o protagonista, teria sido a Jess, que é o menino que ficou preso lá. O Jess, né? Jess, na verdade, eu falei errado. Mas, na verdade, quem acaba sendo muito protagonista do filme é o reflexo da Tulip, que tá presa no vagão querendo sair do vagão. Chega uma parte que o livro todo foca no reflexo dela, que quando o Jess consegue sair, foca no reflexo dela. Tipo, você acaba querendo. Você acaba dando um foco nela, assim. Isso é desde o começo, tipo, começa o segundo com ela e ela se encontra com ele, né? Tipo, ele encontra com ela. Então o foco já era dela desde o começo. E no terceiro é uma personagem chamada Grace, junto com outro cara, que são líderes de uns grupos lá de vândalo. Fala real mesmo aqui. É tudo vândalo, aqueles grupos ali. Destrói os caras todos. Isso. O líder mesmo é ela, não é ele. Ele é só tipo o parceiro dela. Aí ele é apaixonadinho por ela e segue ela. É isso que acontece. Mas aí por que você acha que tem esse foco, que tem, tipo, esse trabalho, todos os personagens sendo femininas? Como é que elas funcionam, assim, na série? Eu vi um fato que o autor, quando as pessoas perguntam para ele por que ele escolheu uma mulher como protagonista, ele não gosta muito de falar sobre isso. Ele fala, eu simplesmente quis colocar uma mulher. Eu só escolhi um personagem. Ele fala muito isso. E ele não gosta muito de tocar nesse assunto, mas, querendo ou não, é algo a você falar e questionar até. É interessante essa mudança, porque parece que é uma coisa que ele escolheu, porque como os 3 livros têm mulheres como protagonistas, parece que é uma coisa que ele decidiu ter como parte da série, mas na real, então, pelo visto, ele só botou elas ali. Deve ter alguma explicação pra ele, assim. Mas eu acho interessante porque mostra que tem uma visão, assim, no 3. A Grace vai mostrando uma visão de liderança feminina, e você vai tendo a questão do reflexo da Tulip e depois da própria Tulip. Então você vai mostrando coisas que eu não acho que sejam problemas que são de mulheres, assim, pessoais de mulheres na série, mas são problemas que, quando expostos por mulheres, personagens no desenho, elas tocam as jovens e as crianças que estão assistindo, que são mulheres, de uma maneira melhor. Porque, tipo, se eles fossem masculinos, como a maioria são, Seria só mais uma série. às vezes não tinham um contato tão grande. Por serem femininos, elas passam, por exemplo, pode ter uma menina que passa por o mesmo problema que os pais estão divorciando e vê a série se liga com aquilo, e por ser uma personagem feminina, ela expressa de uma maneira mais daquele jeito. E elas têm cada uma, tipo, a Tulip, ela tá um pouco chata às vezes, viu? Eu pessoalmente acho ela meio chata às vezes. Porque ela é muito agressiva, ela é brigona. A personalidade da Tulip é bem. Você vê que quando ela entra logo no trem, ela mostra mandona. Quando quer água, ela vai atrás daquilo, ela não desiste. É que mostra a luta e tal. Só que no final, ela é só, tipo, durona por fora, porque ela ainda é uma criança. Tipo, ela grita, ela esperneia, ela faz tudo, ela se irrita, ela fala. Até com os amigos dela, ela fica falando mal assim, tem uma hora que ela abandona mas ela, tipo, depois ela chora e pede desculpa, mas por causa que é uma maneira dela de expressar o desespero dela é se irritando. E o reflexo dela, né, tem uma personalidade isso ampliada, porque ela é isso ampliada porque ela se torna agressiva no sentido de espancar os outros e Muito, muito, muito. Ela é muito agressiva, o reflexo dela. o design dela é quase como se ela fosse uma punk, né? Uma punk toda. Isso. É, fazer. Pegaram a Tulip, fizeram que nenhum. Colocaram a parte boa pra fora e deixaram a parte ruim no vagão. Porque ela é muito, muito nervosa, ela é muito. é, ela se irrita, começa a quebrar tudo, ela vai atrás. Assim, ela tá correndo atrás do sonho dela, quer sair do vagão. Mas ela faz algumas coisas que acho que não seria tão necessário ela ter feito para poder conseguir sair, se ela tivesse um pouco mais de calma e tal. Mas ela já chega destruindo, acabando com isso, porque quer um número para poder sair. E a Grace, né, do 3, ela é. Apesar de ela tem uma personalidade bem, tipo, distante dessas, porque ela não é agressiva no sentido de ser explosiva, mas ela tem uma personalidade de liderança muito legal. Você vê que ela sabe liderar os caras, ela sabe resolver problemas na importante situação. Tipo, tem uma parte no livro do texto que eles se perdem lá e todo mundo preocupado, e ela fala, não, gente, vamos só curtir aqui, sabe? Ela
ela sabe lidar com pressão, com os problemas, mas ela é muito manipulativa. Você vê essa parte que ela tá manipulando, é quando ela vai falar com a menina. Porque o cara quer falar real, mandar real pra ela, mas ela fala, não, vamos falar isso, isso, isso. E consegue convencer a menina de ir com ela. Exato, até o próprio Jess, ela faz isso, né, que ela aparece no livro 2, e ela fala com o Jess, ela leva o Jess lá, ajuda o Jess, e ela, só que isso é uma coisa que, tipo, ela manipula, mas ela, tá ligado, tipo, que no livro tem aquela palavra que é um tolo muito bom, que é tipo, é um tolo que ele tem atos que são pro bem, que ele acha que é o bem pro outro. Pra ela é o certo eles ficarem lá. O certo pra ela era eles ficarem, o certo pra ela que ela, na visão dela, os humanos, por exemplo, quando não é um humano, que é os caras do vagão, ela trata tudo completamente com indiferença. Mas quando é um humano, ela se torna até uma mãe, amorosa. Uma coisa a questionar é que eles estão no vagão há muito tempo e eles, na cabeça deles, eles ainda são crianças. Você vê claramente isso no livro 3, que eles estão falando que odeiam adultos, não sei o quê. E eles são adultos. Isso é muito legal, pô. Eles não têm a noção de que eles cresceram, tá ligado? Eles acham que são criança. Isso é o mais interessante, porque no final a gente tá falando aqui, mas a gente tá lidando com crianças. Eles são imaturos, eles têm essa noção, cada um deles, sabe? Então, tipo, isso que eles falaram é real mesmo. Eles não têm a noção que eles já envelheceram. É interessante que ela tá lá falando com ele. Ai, eu odeio os adultos, eles fazem isso. Aí você para. Mas você é adulta? Como assim? Exato, pô. É muito louco. Mas então, isso que é legal. E o mais interessante é que você mostrar personalidades nesse universo feminino, né? Através de personagens femininas, na animação, é você colocar pontos de liderança, pontos de amadurecimento e tudo mais em personagens que são femininas. Porque você vê mais meninas querendo assistir. Porque você parar para fazer uma análise, a maioria dos desenhos da Cartoon, os protagonistas são meninos. Temos o Ben 10, Jovens Titãs, que é o Robin, Irmão Ursos, Gumball, Jorel. E você vê uma diversidade. Tem o titio avô. Tem uma diversidade aí. Você vê que o filme, a série toda, você vê uma boa atuação de mulheres. Não que não tenha nos outros filmes da Cartoon. Tem, mas atuando desse jeito, você tem uma representatividade maior. Exatamente. E traz uma questão mais, acho que até um pouco mais lúdica também, porque na Alice dos Países Maravilhas, a Alice, né, é uma personagem feminina principal, e no Estúdio Ghibli a gente tem um universo parecido com esse, que é do Chihiro, que é um mundo lúdico, que a criança vai e tudo mais, e ela é uma criança, uma personagem feminina e uma criança. Então a gente vai vendo que alguns autores, não é um caso só do próprio, como a gente tinha comentado antes, não é uma originalidade dele trazer isso, já exploram personagens femininas em universos assim fantasiosos, mas o Owen na animação ele não aborda tanto, tipo, ele não coloca uma personagem feminina tentando mostrar traços da sua feminilidade ali, tipo, problemas do universo de uma mulher, de uma garota se tornando uma mulher. Ele mostra problemas de uma criança se tornando um adulto. Ele mostra como a criança geralmente se sente em uma separação dos pais. Você vê a situação da Tulip, você vê a situação do Jess. O Jess já fazia tudo para as pessoas, para que as pessoas pudessem aceitar ele. Você vê isso muito em jovens hoje em dia que buscam a aprovação dos colegas, buscam a aprovação dos amigos, buscam a aprovação dos pais. Mostra que às vezes a gente tem que parar para pensar que é uma criança, deixa ele viver como quer. Claro, tem que impor limites e tal, sim, mas deixa brincar, deixa se conhecer. E em questões de divórcio, muitos pais deixam isso abalar a relação deles entre as crianças, uma coisa que não deveria ter a ver. Estão se separando, mas tem duas crianças. Você vê querendo ou não, você vê a perspectiva de uma criança em relação a isso. Exato, isso é legal. Ele coloca crianças, né? Crianças ou adultos, não Isso. feminino e masculino. Só usa os personagens ali porque você pode usar. O legal, tipo. E se você quiser, aí você tem um problema pessoal na sua vida. É um problema sério. E você quer resolver, não ligue pra autoajuda. Não liga pra autoajuda, não. Não procure psicólogo, nem terapeuta. Saia pra rua. Agora, sai pra rua na sua casa. Vai pra um lugar bem isolado e vai aparecer um trem. Você entra nesse trem, dá uns 5, 6 dias, dependendo do problema, até alguns meses, voltou, resolveu tudo, gente. Resolveu tudo, tá tudo show. Entendeu? Vou pegar meu trem, né?
Ah. Deixando claro que é só uma brincadeira essa parte. Faz uma terapia assim, viu? 1-1. How do you get here? I followed you. Yeah. Até alguma mensagem final, Yara? Só dizer que tá aí mais um podcast. Um assunto super bom. Com certeza vai ter outros. Espero participar de outros. Só já tô me convidando. E eu quero meu cafezinho que você tá me devendo. Aí fala pra Daniel que eu quero comprar o café dele. Pode deixar que eu vou falar pra ele. Gente, bora. Eu vou lá pegar o trem. Ó o trem chegando. Vamos pegar o trem.